A paz do Senhor, mais um dia na presença do Senhor, e mais um dia o segurança da rua anunciando aí que também está presente. Estamos aqui, gente, agradecido a Deus sempre, né? Sempre. Deus é o nosso maior bem e é a razão de estarmos aqui. Graças a Deus pela vida de todos os amigos que estão entrando. Receba aí o nosso abraço, o nosso carinho. E eu espero que vocês fiquem conosco. Não desgrude não. Como é bom ter vocês conosco, né? Augusto, Brasil Motivação. Deus abençoe vocês. Todos são muito bem-vindos. Irmãos, estou bastante motivado hoje, ainda mais. Eu estava pensando na terça-feira passada, quando eu falei sobre aquela passagem, Áquila, Priscila e Apolo, sobre espaço para crescer, e eu fiquei matutando. Depois que eu desliguei, eu fiquei ainda pensando e remoendo esse assunto, né? Que é um assunto que bastante atual e poucas vezes nós paramos para pensar sobre isso. Às vezes a gente escuta alguns comentários, algumas pessoas falando, mas acontece que nós precisamos verdadeiramente entender, nos posicionar e buscar um lugar ao sol também. Às vezes a gente olha o crescimento de alguém e a gente não entende, muitas das vezes, mas o que nos falta é propósito. Se nós tivermos um propósito de irmos adiante, Deus também vai nos fazer prósperos. Deus também vai abrir as portas, Deus vai nos fazer prosperar, Deus vai nos fazer avançar. Mas é uma decisão que nós precisamos ter, uma atitude, uma demonstração que nós precisamos dar, é um passo que nós precisamos dar. Eu louvo a Deus pela minha família. Eu tenho um pai que, se Deus der vida e saúde, e nós cremos nisso, daqui a alguns meses ele vai completar 70 anos. Gente, 70 anos. E a história do meu pai é uma história muito linda, de determinação. Meu pai é um exemplo para mim. Eu louvo a Deus por sua vida, meu pai, porque o Senhor é um exemplo para mim. Meu pai, ele aposentou, e quando ele aposentou, ele continuou trabalhando mais alguns dias, até que, enfim, ele foi dispensado. Ainda assim ele arrumou outras coisas para fazer, foi vender cachorro-quente, foi fazer, depois voltou para a indústria, e quando ele foi dispensado em definitivo, ele decidiu retomar as aulas. E meu pai, ele retomou as aulas, aos ensinos, com aproximadamente quase 50 anos, se eu não estiver equivocado. Ele tinha parado no ensino fundamental. Meu pai, ele completou o ensino fundamental, fez o médio, fez curso técnico e até uma faculdade, irmãos. Se eu não estiver errado, acho que foi a faculdade, sim, ou foi o curso técnico, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a idade dele, ele não parou. Com a idade que ele tinha, ele entendeu que tinha espaço para crescer. Meu pai tem 70 anos, tem uma caixa cheia de diploma. A gente brinca quando a gente se reúne, ele tem diploma para tudo. O que você pensar, ele tem diploma. E não comprou com perigo, não. Ele fez os mesmos cursos, determinado, curso de inglês, curso de espanhol, curso de artesanato, curso de pintura. Olha, meu pai é um polivalente. Eu sempre digo que se eu tivesse 1/3 da disposição do meu pai, eu acho que hoje eu era um poliglota com a mão cheia. Mas
Graças a Deus pela vida do meu pai. E eu sempre olhando para ele e vejo que quando a gente quer, a gente pode crescer. A gente pode se expandir. E eu queria falar sobre isso ainda. Eu citei algumas coisas na terça-feira. E aí eu fiz um convite para um amigo meu, para ele participar comigo nessa live. E para ele falar um pouquinho, conversar um pouquinho com a gente, né? Vamos pedir para ele se apresentar aí, para vocês conhecerem. Alguns já conhecem, outros irão conhecê-lo, porque o testemunho de vida dele vai ratificar aquilo que nós estamos falando, que há espaço para um crescimento. Nós podemos, irmãos, desde que nós determinarmos isso em nosso coração. Enquanto o nosso amigo está aí por aparecer, eu quero falar para vocês que nós estamos aí. Eu conversei há pouco com o Augusto, do Brasil Motivação, e vou chamar aqui meu amigo. E Brasil Motivação, eu indico vocês a participarem desse projeto. Olha ele aí. Enquanto eu termino aqui, eu já apresento meu amigo. O Brasil Motivação, meus irmãos, é um projeto que tem por objetivo motivar pessoas, independente do lugar, da religião. É um projeto interdenominacional e depois nós vamos ter mais detalhes aí no meu Instagram, tá bom? Agora eu quero apresentar para vocês aqui, meu amigo Anderson Schutter, assembleano, para a glória de Deus, tá junto comigo nessa noite. Daí, Anderson, seus bem-vindos aí ao povo. Ô, pastor, boa noite para o senhor, a paz do Senhor, a todos aí que estão nos acompanhando, né? Aqueles que irão nos assistir, né? Como uma coisa que no momento é ao vivo, mas ela é atemporal, que vai ficar gravada, né? Então, com certeza. Muito obrigado aí pelo convite. Ô, Anderson, eu estava dizendo, e eu vi que você entrou e estava me acompanhando, sobre essa questão, né? A gente percebe que algumas pessoas, elas resistem à busca do crescimento. E aí as coisas ficam para trás, né? Muitas coisas vão se rastejando, não conseguem fluir, e às vezes as pessoas demoram para assimilar isso, não é verdade? Sim, pastor. Isso é muito comum, na verdade, né? Acontece aquele sentimento de insatisfação, estou infeliz, mas infelizmente muitas vezes a pessoa mergulha nesse sentimento de insatisfação e entende que aquilo não é imutável. E ela também não consegue se mexer para sair daquele lugar de insatisfação. É muito mais cômodo e fácil, né? A gente justificar esse nosso sentimento e, de uma certa forma, não encarar a realidade como de fato ela é, né? É muito mais fácil. É mais fácil, pastor. Eu vim até refletindo um pouco a respeito, até já disse para o senhor que eu estava até bastante ansioso por esse momento, né? E aí a pessoa entra pelaquela onda do vitimismo, né? O patinho feio, eu nasci assim, aquela síndrome de Gabriela e vai ser sempre assim, não é, pastor? É verdade, Anderson, é verdade. Às vezes a gente percebe algumas pessoas que ela sabe que não está indo bem as coisas, porém não faz absolutamente nada para mudar o quadro. E aí, meu amigo, é totalmente difícil, né? Fica difícil. Anderson, você acompanhou a live terça-feira, certo? Sim. Você, dentro daquilo que nós ministramos e falamos um pouco, você acredita que existe espaço para crescermos? Opa, sempre. Eu vou até tomar como exemplo aí os diplomas que o seu pai pegou não como perigo, não foi o perigo do Todo Mundo Odeia o Cristo. Né? Eu acho que quando eu vejo isso, eu me emociono, pastor, porque eu fui estudar com 27 anos que fui fazer minha primeira faculdade, né? E até esses dias uma jovem da nossa congregação veio me falar que estava passando por algumas dificuldades, tem a minha idade, quando eu comecei a estudar, fui fazer faculdade. E quando eu olho para a história do teu pai, por exemplo, e tantas outras histórias de tantas pessoas idosas que foram concluir uma universidade de direito, seja lá o que for, com 90 e poucos anos. Então, espaço para crescer, enquanto estivermos vivos, tem que haver esperança e garra e força de vontade.
Essa questão da idade também é uma coisa que pesa muito, né? Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito da área do direito. E a Renata vive sempre me perguntando, e eu confesso, agora eu tenho que confessar, tomara que ela já tenha saído. Mas, ela me pergunta, por que você não vai estudar direito? Você não gosta? E aí eu digo para ela, Anderson, o que todo mundo diz, já estou muito velho, porque estou com 46, estou indo para 47, e aí a nossa mente, Anderson, tem hora, eu costumo dizer que o ser humano tem problema de amnésia. Aí eu esqueço, por exemplo, do testemunho do meu próprio pai, que foi estudar bem depois dos 46. E hoje vai fazer 70 anos, e como eu disse, tem uma caixa cheia de diploma. Por quê? Porque ele superou a barreira que eu hoje estou usando como um pretexto para ir não ir, né? O que você me diz? Então, pastor, até pensando um pouco sobre essa questão, né, da forma como a gente enxerga os nossos pais, as pessoas com as quais nós convivemos lá na infância, né, na adolescência. Por sinal, veio a calhar, eu estou lendo um livro, pastor, que fala sobre cura para os traumas emocionais, olha só. E vai dizendo o quanto a gente acaba carregando ao longo da nossa história. Muitas vezes a gente se pega a imagens negativas, né, na grande maioria das vezes, mas muitas vezes também a gente deveria também olhar para um exemplo positivo como esse do teu pai e nos escorarmos nesse exemplo e falar, poxa vida, ainda posso. Né? Como o caso do senhor, que o senhor está comentando o desejo de fazer direito, por que não? O senhor começar agora, daqui a 5 anos o senhor conclui a sua faculdade de Direito, vai estar com o seu diploma na mão, vai tirar a OAB, vai exercer caso queira, né? E é isso, tem que ter olhar para esses exemplos. Existem os exemplos bons e os ruins. Obviamente que os exemplos ruins a gente olha para não segui-los. E muitas vezes, pastor, na grande maioria, o senhor é atípico, tá? Essa coisa da gente olhar, não que os pais todos sejam maus, mas o teu exemplo de olhar para o pai que superou, né? A grande maioria das pessoas vive um movimento inverso, né? Aquela coisa de frustração, de olhar para aquilo que o pai não alcançou e às vezes se mergulhar e dizer, não, eu sou assim porque meus pais eram assim. No caso do senhor já é diferente, né? O senhor vai pode olhar para o teu pai e falar assim, não, eu vou abrir a mala de diplomas lá e vou seguir o caminho do meu pai, vou chegar aos 80 me formando ainda em alguma coisa. É verdade. Anderson, deixa eu te fazer outra pergunta. Se dentro do que nós estamos falando, se existe espaço para crescer, o que você acha que falta? Apoio ou iniciativa? Iniciativa, sem hesitar. Iniciativa, né? Porque quando a pessoa tem a iniciativa, ela por si só, ela é o apoio de si. A própria iniciativa torna-se um apoio, correto? É isso que você pensa? Perfeito, pastor. Perfeito. Tem que nascer aqui dentro, né, pastor? Olha, eu estava pensando nessa questão, Anderson, e aí eu ia na minha própria situação, e eu fiquei matutando comigo. Quais são, tentei entender isso aí, enxergar, quais são os reais motivos, ou os fantasiosos que dificultam ou impedem o crescimento. Porque tem motivos que são reais. Agora tem outros que estão aqui. Fantasia pura. A grande maioria, pastor, está aqui. Reside no trauma, reside na frustração, nas angústias de infância, nas humilhações da adolescência, nos bullying sofridos, não é, pastor? Verdade. Na condição social que foi criada, e às vezes a pessoa se mergulha nisso e entende que ele não pode sair daquele lugar chamado dor e sofrimento. Ou seja, o vitimismo. Uma coisa que é interessante, às vezes a pessoa se deixa levar por palavras de terceiros. Eu olho para você e digo, você não tem condições, Anderson, esquece. E a pessoa ela absorve aquela frase, aquele julgamento e realmente acaba se frustrando, né? É um trauma de fato. Você já ouviu muitas coisas assim a respeito? Já ouviu? Opa! Pastor, vai longe, é que nosso tempo é curto, mas já ouvi muito disso, principalmente quando eu me entreguei para as drogas na adolescência. Teve um médico, pastor, com a gente da região ali da Vila Joaniza, né? Passei a minha vida toda lá, hoje, no momento moro em Diadema.
Mas um médico chegou para mim num posto de saúde, por sinal, onde eu fui hoje tomar a vacina da H1N1, ele chegou para mim e falou assim, ele sabia que eu era usuário de drogas, né, pela aparência, ele falou assim, garoto, você não vai chegar aos 30. Ele olhou para mim assim, não sei se ele quis me dar um choque, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, ele falou, seu caminho é a morte. Meu Deus, Anderson. Fora a infância. Meu Deus do céu, aí é difícil, né? Aí só Deus para nos dar força para superar. Mas dentro disso aí, Anderson, existem muitas pessoas que carregam em si pesos que dificulta demais a sua vida, justamente pelo fato de ouvir certas frases como essa. São muitas pessoas que você escuta, muitas, não são poucas. O senhor sabe, pastor, até desculpa por te interromper, mas como a gente está aqui num diálogo bem interessante, a Camila me lembrou de uma coisa aqui agora. Teve um pastor, na verdade, que a gente tinha tenho ainda até muito respeito por ele, mas na época houve uma hesitação, assim, uma falha na análise, a leitura que ele fez do caso, no momento em que eu estava na pior mesmo, ele chegou para meus pais e falou assim, teu caminho, assim como o médico do posto de saúde, ele disse assim, para os meus pais, os senhores vão encontrar o filho de vocês numa vala. E ele não vai sair dessa. Meu Deus do céu. Uma pessoa que foi chamada para levar boas novas, né? Meu Deus. Pois é. Eu já perdoei, pastor. Já perdoei. Eu acredito. Mas... Agora, Anderson, essa situação, essa crise que nós estamos vivendo, você acha que essa crise atual serve como freio ou como acelerador para que a gente possa buscar um espaço para crescer? Eu acho que a gente tem fases, pastor. Eu estive refletindo um pouco a respeito. De início, a primeira fase, acho que é a fase da negação. Negar o momento e dizer, eu não acredito. Eu ouvi isso de uma pessoa ontem. A pessoa me disse assim, pastor, no WhatsApp, falou assim, 2019 foi horrível, eu achei que 2020 ia ser o meu ano e olha só o que está acontecendo. Então, no primeiro momento, pastor, vem a fase da negação. Eu passei por isso. Eu, Anderson, assumo que, num primeiro momento, eu falei, eu não estou acreditando que eu estou passando por isso. Eu não estou acreditando que a humanidade está vivendo isso. Então, a primeira fase é a negação. Depois que a gente tiver essa dor inicial de entender que não tem jeito, é quarentena, que a economia vai parar, que não dá para avançar demais, aí você pega e fala, peraí, por que não dá? Com o mundo acontecendo à distância, como esse momento aqui de reflexão na live, né? Eu, enquanto professor de escola pública, tenho me reinventado, não é? A ofertar as aulas para os meus alunos e tentar dar qualidade para essas aulas. Os pastores, as igrejas estão tendo que se reinventar na sua estrutura, né? Para tentar atender ao público, né? Então, acho que o sentimento que a mídia coloca, que as notícias ruins vêm, se a gente se pegar isso, vai servir como freio. Mas se a gente olhar para a palavra, como eu tenho tentado olhar, e eu falo de experiência própria, a gente consegue sim, pastor, fazer desse momento um momento de aceleração. Amém, glória a Deus. Eu também penso nisso. Eu penso, mas uma coisa que a gente tem que considerar, né? A gente se perde muito rápido nos objetivos. Se você não for centrado, se você não for determinado, os objetivos se vão assim como a noite amanhece, os objetivos se vão. Então, isso é uma preocupação muito, muito séria da minha vida. Eu acredito que você deve ter várias experiências nesse sentido também, né? Sabe, pastor, quando eu vi a sua chamada, e a gente conversou um pouquinho anteriormente, né? A chamada de quem não sabe para onde vai não chega a lugar algum, né? Essa frase, na verdade, é uma releitura de um orador. E, na verdade, ele era um advogado, já para incentivar o senhor aí. Um advogado romano chamado Sêneca, que nasceu no século 4 a.C. e morreu acho que no 65 depois de Cristo. Sêneca, ele diz, em cima dessa frase, a frase original era a seguinte, ele dizia o seguinte, que se um homem não sabe a qual porto ele se dirige, nenhum vento lhe é favorável, né? Aliás, todo vento lhe é favorável, ele pode ir para qualquer lugar, para ele qualquer porto é porto, qualquer escora é escora, qualquer ilha é ilha. Ele não sabe para onde está indo mesmo. Indiferente, né? Agora, Anderson, eu fiquei curioso. Já que você está falando que acredita que tem espaço para crescer, me conta então, baseado no que você afirma isso?
Eu vou falar para o senhor de experiência própria. Acho que a primeira coisa que a gente precisa cultivar nesse momento, pastor, dentro de nós, é uma coisa chamada esperança, né? Certo. Esperança. Eu tenho recorrido a alguns textos bíblicos para tentar encontrar forças para a gente seguir em frente, e eu entendo que a palavra de Deus ela vem para nos dar esperança. Quando eu vejo Jesus, né, até esses dias a gente comentando nas aulas que temos dado aí pelo YouTube, pelo Facebook da nossa escola dominical, a gente tem compartilhado algumas coisas, e uma das coisas nas quais eu tenho me escorado é quando eu vejo Jesus, aos 33 anos, né, encerrando um ministério curto de 3 anos, sem pompa. De repente ele é levado ao Calvário. Antes disso ele passa pelo Getsemane, num momento em que ele pede, é como se ele pedisse a própria morte. Ele volta lá, no momento que ele está ali com os apóstolos, ele fala, escuta, mas nem por uma hora vocês puderam vigiar, né, comigo, em oração, né? Depois disso ele ascende aos céus, mas ele diz, escuta, olha, eu estou indo, e é necessário que eu vá, mas eu não vos deixarei sós, né? Eu vou porque aí o Espírito, o Consolador virá e vocês não estarão sozinhos, né? Então, ancorado nisso, pastor, e ancorado em tudo que eu já vivi, pastor, em momentos, não foram momentos de pandemia, mas foram momentos em que eu tive, dentro da minha própria pandemia, dentro da minha própria enfermidade, eu tive que olhar para mim e falar assim, escuta, cara, se você não se mexer, você vai chegar aos 80 anos, vai olhar para trás e falar, poxa vida, o que eu fiz com a minha existência? Então tem que ter esse movimento inicial, pastor, de olhar para si e falar assim, tô chateado. Não vou dizer, pastor, como algumas igrejas que falam assim, que é o momento da revolta. Não vou pregar revolta, não é isso. Mas como o senhor me pergunta no que eu me apoio para afirmar isso, é o que eu digo para o senhor. Cada momento em que eu percebo que não está bom, primeiro eu me chateio, é inicial, me entristeço, fico bravo. Eu falo, peraí, até quando você vai ficar bravo? Deixa de ser vítima e está na hora de você invocar a misericórdia de Deus, falar, Deus, vem comigo, é a tua vontade, me ajuda nessa empreitada e vamos em frente. É isso que eu penso, pastor. Essa vitimação, Anderson, é uma cruz, entre aspas, né? Que às vezes a gente se dá o trabalho de carregar sem necessidade, porque não é bem isso. A tua história, eu citei por alto aí, eu gostaria que se você pudesse dar umas pinceladas do que você passou, o que Deus fez na tua vida, só para a gente entender que a vitimação, ela na verdade tem sido a ferramenta usada pela grande maioria das pessoas. A grande maioria. O que você me diz a respeito? Eu posso colocar então, pastor, um pouquinho passo a passo aí? O senhor vai me interrompendo, tá, pastor? Fique à vontade. Fique à vontade. Eu tenho vivido um momento incrível nesse momento de pandemia, pastor. O senhor tem me ajudado aí compartilhando os vídeos aí da escola dominical. Eu tenho crescido nesse momento, pastor. Depois já dá o endereço aí para as pessoas poderem acessar lá e participarem contigo também, hein? Assim, graças a Deus as pessoas têm acompanhado e tem sido uma bênção. E inicialmente, comentei até agora com a Amandinha, né? Ela tá aí na nossa live, está acompanhando, né? A Amanda, né? E conversei com ela. Então, e ela tem nos acompanhado e tem dito que tem tido a sua vida edificada, mas fazendo um caminho aí, pastor, só para tentar chegar no dia de hoje e sendo breve, uma infância criada dentro da igreja, né, na adolescência, e aí pautado na que a gente observava dentro do lar, muitas vezes, você vai criando ninguém é perfeito, né, a vida acontece ao vivo. Eu, por exemplo, vou ser pai, daqui a pouco, até falei para Camila, segura essa criança aí para não estourar a bolsa no meio da live aqui, porque senão a gente vai ter que interromper. Se você sumir de repente, já sei o que foi. Então eu falei, ó, então os pais erram, a vida acontece ao vivo, não tem um manual. Aliás, a gente tem a palavra de Deus que nos dá um caminho, pastor, mas a gente erra. O senhor é pai, o senhor pode me dar uma luz, né, quanto a isso. A gente erra. E às vezes a gente traumatiza, né? Então como superar tudo isso, né? E aí, então, seguindo o caminho, entrando na adolescência, extremamente pacato, muito tímido, cheio de traumas, cheio Aí eu vou entrar no cerne no que eu gostaria de ancorar minha fala, que é a questão de uma autoimagem negativa, pastor. De se olhar pequeno, incompetente, incapaz, pobre, não é?
desfavorecido, sempre com um olhar de que tudo que eu tenho foi o que eu recebi. Mas peraí, o que eu produzo diante de tudo isso que a vida me deu, né? Então, peraí, a vida está me dando caminhos dificultosos, e o que eu vou fazer com essas dificuldades? Sabe aquela história que as pedras que atiram em mim, eu construirei meu castelo? Todo mundo repete isso. Essa frase é linda, né? Não é muito bonito na boca de todo mundo, só que quando a gente vai para a prática não é o que acontece, né, pastor? Não, definitivamente não. Então, aí na sequência, pastor, né, para me livrar talvez de frustrações, acabei me viciando em cocaína por opção, escolha minha, eu escolhi. Eu falei, eu quero, porque a vida não tem graça, eu não quero mais viver, já que não consigo tirar minha própria vida, então logo eu vou acabar com ela de outra forma, aos poucos. Então foram anos aí de uso da cocaína, né, e internação em Bauru, Rio Claro, tratamento droga contra droga lá em São José do Rio Preto, né? Posterior a isso, três overdoses de cocaína, bastante agressivas, não é? Até que uma hora eu falei assim, peraí, aquele Deus da infância continua cuidando de mim. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou morrer, como o médico disse, e vão me encontrar numa vala como aquele pastor disse que eu seria encontrado numa vala pelos meus pais. E aí, pastor? Aí o Espírito Santo começou o trabalho. Eu falei, tá na hora de mudar isso aí. E aí entra, pastor, aquilo que a gente estava falando. Até que ponto eu sou vítima? Até que ponto eu crio o problema? E quando é que eu vou deixar esse problema pelo caminho e vou entender que eu preciso enfrentá-lo? Então, uma realidade, isso... uma Desculpa, pode falar. Uma realidade que a gente busca uma fuga, né? A gente foge dela. Então, são subterfúgios. E a gente cai, pastor. Acho que o cerne do assunto aqui é o vitimismo. E em cima dessa autoimagem negativa, a forma como a gente vê as falas que os nossos pais fazem dentro de casa. Porque filho de pobre é pobre, pastor. Filho de rico é rico, obviamente. Mas peraí, o que eu vejo? Qual é a imagem que os meus pais passam deles? Como é que eu me enxergo? Como eu vejo como os meus pais se enxergam nessa sociedade? Então, muitas vezes a gente se joga dentro de um buraco e entende que a nossa condição social, econômica, ela determina que a gente vai ser para sempre, pastor. E eu não estou pregando aqui revolução, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente pode mudar sim a nossa história. Pelo menos um pouco. Então, passado esse momento dessas overdoses que eu tive, foi aí que eu comecei a me entregar para Deus, eu comecei a falar, Senhor, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida, me ajuda. Aos poucos Deus foi me libertando, pastor. Eu tive muita dificuldade para largar o cigarro, a cocaína, foi mais fácil largar a cocaína do que o cigarro, né? Mas fui conseguindo. Depois, pastor, só para acelerar, acabei me desviando. 5 anos depois me desviei, né? E recebi os dons de Deus antes de me desviar. E eu entendo que até a questão intelectual na minha vida, a Camila me fez me lembrar aqui, que o estudo da palavra de Deus e os dons espirituais, pastor, fazem parte, sim, hoje da minha construção intelectual, enquanto pensador, enquanto acadêmico, na vida comum, profissional. Então eu digo para o senhor aí que quer fazer, né, que tem no seu projeto um dia fazer direito, o senhor pode ter certeza que com essa capacidade que Deus te deu, essa competência que Deus te deu para pregar a palavra, para envolver o público, o senhor pode ter certeza que dentro de um júri ia ser show. André Gomes vai colocar o Cacai no bolso lá, o advogado dos bambambãs de Brasília. Ai, meu Deus do céu. Então, pastor, pode falar, desculpa. Não, pode continuar, meu amigo. Pode continuar. Então, só para dar uma sequência aí, para a gente chegar aí numa nova direção aí, depois disso, pastor, meu pai conversou com uma pessoa e eu vejo nisso que eu vou falar, não é para destruir a imagem, falar que foi um momento negativo na minha vida, pelo contrário. Foi quando eu fui fazer limpeza, fui fazer faxina, né, que o senhor já comentou. E há 2 anos, o senhor deve se lembrar que o senhor me chamou quando o senhor era pastor setorial de adolescentes, né? O senhor me chamou em janeiro de 2018 para pregar lá no Conexão Nádica, né? Durante as férias dos nossos adolescentes do setor 8. E foi mais uma das honras que o senhor me promoveu, né? E eu me recordo que eu fui, pastor, para lá, estava tão nervoso. Nunca sonhei na minha vida, pastor, isso eu falo isso com toda humildade, me inclino para falar aqui com humildade. Nunca sonhei um dia ter um carro 0 km, e Deus tinha acabado de me dar
essa oportunidade de ter. E eu fui tirar da garagem da minha mãe, que é um L, que eu dirijo desde os 13 anos, e ralei lá de tão nervoso que eu tava para ir pregar lá para os adolescentes. E eu me lembro que na oportunidade eu comentei sobre o fato de eu ter sido. Eu costumo dizer que eu era profissional da limpeza. O pessoal fala faxineiro, não, eu era um profissional da limpeza, porque tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com profissionalismo. Com certeza. Não é, pastor? E ali passei 2 anos, eu até brinco hoje na escola, nas escolas que eu trabalho, eu brinco com as meninas da limpeza, eu digo, olha, a faxina que vocês fazem, a limpeza que vocês fazem, é uma limpeza muito tranquila, porque eu tirava xixi, urina e fezes de rato de cima do fogão onde a gente fazia as coisas e de cima da mesa de onde se tomava café. Esse era o faxineiro. Eu falei, vocês varrem papel e caneta de criança. Eu limpava a fezes de rato. Profissional mesmo. E desinfetava tudo com a maior qualidade, pastor. E aí, voltando à questão da insatisfação e da inquietação, passei 2 anos nessa empresa e foi um escape de Deus para minha vida, pastor. Porque ali eu deixei de ser um usuário de droga e de um mero improdutivo dentro da sociedade para ser alguém que já trabalhava, mesmo fazendo limpeza. Depois daquilo, pastor, aí gerou aquela insatisfação. Aí me falaram sobre um lugar que fazia estágio para quem estava terminando o ensino médio. Voltei a estudar. Nunca tinha repetido, pastor. Fiz 4 vezes o primeiro ano do ensino médio, o antigo colegial. Porque eu abandonava por causa das drogas, né? Fui lá, me formei, fiz lá, peguei o diploma lá do ensino médio e tudo. Falei, agora tá na hora de seguir, tá na hora de dar sequência. E aí me cadastrei numa desses lugares, na época era o CIE, né? Centro de Integração Empresa e Escola. Fui chamado para uma entrevista lá na Alameda Santos. Saí lá do Jardim Miriam, de onde eu limpava xixi e cocô de rato. Fui mandado lá para um lugar onde cheguei a ver o Maradona, onde vi um monte de... Vi até cara ser preso para Interpol lá no prédio do lado lá do Hotel Renaissance. Ganhando pouca coisa a mais, pastor, mas fazendo uma função mais agradável. Não é? E ali um dia a gerente me viu, eu falei assim, escuta, eu gostaria de aprender inglês, será que a empresa me ajudaria de alguma forma? Pastor, me proporcionaram, eu fui estudar com uma moça que dava aula para os gestores lá da empresa. Fiquei lá 4 anos e um dia, sempre me lembro, 4 anos e um dia foi que eu fiquei lá até sair dessa empresa. Fui para uma outra indústria gráfica, fui ampliando os meus conhecimentos. Nessa outra indústria gráfica, pastor, era na Avenida Paulista, com Augusta com Paulista. Olha só, Deus me manteve ali naquele núcleo. E aí, pastor, chegou, eu tinha clientes vindo de todos os lugares do mundo, e eu que não era de venda, saía do setor de produção e ia atender os clientes falando inglês. Até que um dia o dono da empresa falou assim, extremamente... Deixa eu te perguntar, e você se aperfeiçoou de tal ponto que ficou fluente na língua? Pois é, pastor. Pois é. No início, eu quero confessar, eu passei muita vergonha. Não é que eu passei vergonha, eu passei humilhação. Porque às vezes nem todo mundo entende que ele está vindo no meu país e a obrigação dele é se virar para falar comigo. Né? Não é que o André Gomes tem que aprender inglês para receber o estrangeiro, né? A gente tem que mudar esse pensamento também. Mas eu, no intuito de aprender... tive gente tirando sarro da minha cara, pastor. Né? Então eu tive que... E aprender o idioma, isso envolve até como profissional da língua inglesa que falo aqui, aprender uma língua envolve aguentar passar vergonha quando necessário, porque a gente erra. Não é? E tive uma vez, eu lembro, 2 moças da Califórnia, mas riram tanto do meu inglês uma vez, eu falei assim, vai rir de mim? Eu vou estudar. Pode rir. Então aí vem a questão do que eu faço com aquilo que dizem ao meu respeito negativamente, né, pastor? Com certeza. E aí nessa outra empresa, atendendo lá os clientes, nunca pedi R$1 de comissão. E eu falava, é o meu prazer, eu ganhava meu dia quando eu atendia um estrangeiro, porque eu praticava a língua inglesa, né? E um dia meu patrão, eu lembro que foi em 2006, numa final de Champions League, que estava tendo lá, Arsenal e não lembro quem, meu patrão colocou a mão no meu ombro e falou assim, cara... E eu naquela vida, aí me estava desviado. Ele falou, quando é que você vai sair dessa, cara? Você tem tanto potencial. Olha, pastor, incrédulo. Um armeno. Poderoso, rico. Pôs a mão nas minhas costas e falou, garoto, você tem tanto potencial. Até quando você vai ficar nessa? Você não vai estudar? Eu falei, então, fulano. Chamei ele pelo nome e falei, olha, ano que vem eu quero fazer uma faculdade. Eu vou vender meu carrinho, que na época eu tinha. E eu vou fazer faculdade. Ele falou assim, você não vai vender o seu carro. A empresa vai pagar metade da sua faculdade. E você vai estudar, não vai precisar se desfazer do seu carro. Ele falou, eu vou te perder como profissional da indústria gráfica para a sociedade te ganhar como educador.
Meu Deus. Uma frase que levo para a eternidade. Até hoje mando mensagem às vezes para ele agradecendo. Isso porque já faz 10 anos que eu saí de lá, pastor. Então, ele me ajudou, me formei em letras, pela misericórdia de Deus, bastante elogiado pelos doutores que nos acompanharam durante os anos da primeira graduação. Depois eu fiz a pedagogia, porque era necessário que eu fizesse a pedagogia para poder ir para a direção de escola. Com 3 anos na sala de aula, na prefeitura e no estado, recebi o convite na prefeitura para poder acessar a vice-direção de escola. Estou lá já há 5 anos. Percalços muitos pelo caminho, pastor. E aí eu chego no momento chamado hoje. E hoje, depois de 10 anos, eu me pego pensando que eu preciso me reinventar também. E galgar outros caminhos também. E seguir em frente, porque não dá para parar, pastor. Não dá. Não dá. Então hoje o que eu penso até a Camila tá me lembrando aqui como que foi que como que eu superei como você superou com o trabalho o vitimismo, né? A gente se coloca muitas vezes dentro de uma condição de pequeno, de incapaz. Então houve muita dedicação, muito esforço para tentar superar, né, esse lugar de impotência, né, pastor? Essa é a grande verdade. Tem que ter essa chama que vem e fala assim, André, você precisa despertar, os anos estão passando e até quando você vai se conformar, né? É verdade. Olha, Anderson, eu fico maravilhado e eu louvo a Deus porque o seu testemunho, como eu sempre digo para você, ele é inspirador. Ele inspira a todos nós. Eu sei que Deus, ele tem um plano nas nossas vidas e o homem tem dificuldade para assimilar esses planos. Na concepção errônea de fé, as pessoas acreditam que as promessas de Deus, elas vão produzir presentes, pacotes, que é só você erguer a mão e os pacotes cairão nas suas mãos. Eles não entendem que exige da nossa parte um esforço. As pessoas não compreendem isso. E dentro dessa questão, eles ficam parados, ficam estagnados, como eu disse, reclamando. Isso aí é o que mais você vê. É o que mais você vê. E o senhor sabe, pastor, diante do convite que o senhor me fez, Deus preparou esse momento, porque há 2 semanas eu levei a Camila para um exame que ela tinha para fazer num sábado, e lendo o livro, Deus me deu uma palavra que eu falei, Deus, mas as nossas igrejas estão fechadas, algumas reabriram, né? Então tá tudo muito restrito, assim, né? Para poder ter acesso. Eu falei, Deus, onde é que eu vou falar essa palavra? Né? E hoje à tarde Deus falava comigo, você vai falar hoje na live com o pastor André. O senhor sabe? Beleza! Pão quente do céu. O senhor sabe que, lendo aqui, o livro, ele fala sobre números 13 e 14, né? Em números 13 e 14, eu vou ser bem rápido, não vai levar nem 2 minutos. Como o senhor está falando de promessas, né, de quando Deus chama as pessoas para fazer um trabalho, e às vezes as pessoas acham que vai vir embrulhado num presente, e vai tudo acontecer de uma hora para outra, tranquilo, fácil. Mamão com açúcar, né? Então, eu lembro da época em que Deus tinha feito a promessa, né? E falou para Moisés, olha, separa aí um de cada tribo, e manda os espias lá para ver como é que é essa terra aí, né? Aí vai todo mundo, os 12, né? Representando cada tribo, pastor. E aí voltam os 12. Eu acho que o senhor já até pregou uma vez, né, entre 2015 e 2016, esse texto pra gente. Mas o livro, ele reforçou isso, eu voltei no texto. E aí falava lá em números 13 e 14, que no momento em que eles voltam, alguns dos homens que voltaram falaram assim, colocaram ênfase, em vez de colocar ênfase nas belezas e na riqueza da terra, falaram assim que não, que tem gigante lá, os descendentes dos Nefilins. E nós éramos como gafanhotos aos nossos olhos, e assim também éramos aos olhos deles. Aí veio uma reflexão no meu coração, pastor. O que o gigante pensa ao meu respeito, a forma como o outro me vê, a forma como esse pastor que disse que eu ia para uma vala me enxergava, ou como esse médico que disse que eu morreria, ou como um fulano do lado olha para mim e fala, quem é o André Gomes? Quem é o Anderson Schutter? Quem são as pessoas que estão aí acompanhando? Vocês não são ninguém. Vocês são oriundos de onde? Quem são vocês? Qual é a descendência de vocês, né? Então, isso não interfere no que eu sou. Agora, esses espias, olharem para eles mesmos e enxergarem eles como gafanhotos,
Aí eles estavam dizendo assim para os gigantes, escuta, somos gafanhotos mesmo. Então o que interfere não é a forma como o outro me enxerga, e sim como eu me vejo. Como eu me enxergo, pastor. E aí na sequência, no capítulo 14, no meio daquela bagunça toda, os caras querendo fazer motim para derrubar a liderança, porque achava que a liderança não servia, porque não tinha vala para morrer lá no Egito, reclamando do que Deus fez. E a gente reclama e se esquece do que Deus faz, pastor. E eu também me esqueço às vezes. E aí foi interessante, pastor, lá no versículo 9 do capítulo 14, que os meninos, né, nossos queridos personagens, Josué e Caleb, eles falam, escuta, nós precisamos temer a Deus e parar de ser rebelde, porque esses gigantes, eles vão ser como o nosso mantimento, eles vão ser o nosso pão. A defesa deles foi retirada, mas o Senhor está conosco, não os temais. Então é isso, pastor. Diante dos nossos empecilhos, diante da pobreza, diante de toda a dificuldade econômica, social, né, que somos colocados muitas vezes, o que o gigante, a sociedade e os outros pensam a meu respeito, vou até falar em inglês, doesn't matter. Pouco importa o que o outro pensa a meu respeito. O que importa é eu olhar e ter uma autoimagem. Olha só, quando o Davi e Golias. Se Davi olhasse para Golias do tamanho que ele era, pastor, ele jamais o enfrentaria. Então que a gente pegue a nossa funda aí e que sejamos esses que vão entrar na terra aí e degustar as belezas aí, né? É verdade, Anderson. Olha, eu louvo a Deus por tudo que nós conversamos aqui, uma live bem especial. Eu fiz questão de frisar isso, que seria especial, porque eu sei do que Deus fez na tua vida. Ô Anderson, é muito séria essa questão. Nós não podemos nos deixar contaminar pelos pensamentos alheios. São pessoas que desacreditam de nós, e se nós absorvermos a ideia dessas pessoas, se nós comprarmos a imagem que eles têm ao nosso respeito, nós vamos ladeira abaixo. Eu louvo a Deus porque você não se deixou vencer, nem se comprar, nem se vendeu pela ideia, pela forma que eles pensaram de você, e hoje você está aí, trabalhando, frutificando, e como bem disse você, se reinventando, né? Ô Anderson, deixa uma palavra aí da parte de Deus para as nossas vidas aí, agrega um pouco mais ainda, porque eu sei que o que você tem vivido, as suas experiências, o que você tem, esse relacionamento que você tem com Deus, é uma coisa assim que a gente percebe uma carência. Então, deixa Deus te usar aí, Anderson. Que Deus continue te usando ainda. Amém. E assim, até para dar sequência, pastor, naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, pensando aí um pouco em Números 13 e 14, né? Aquele print que eu mandei para o senhor agora há pouco, né? Que é o Augusto Cury, que é cristão, voltando na questão dos sonhos, né? Que foi a proposta inicial que o senhor tinha falado sobre a questão de para onde eu estou indo, né? Que a gente precisa ter um foco, um objetivo, mas a frase que o Augusto Cury trouxe foi, que ele postou agora há pouco no Insta, que foi: os sonhos não determinam o lugar que você vai estar, mas produzem a força necessária para tirar do lugar no qual você está hoje. E eu até fiz uma releitura dentro da frase dele, de que os sonhos eles não vão determinar. Eu coloquei assim: se eu sonho, logo eu me movo, me desloco em direção a esse sonho que nasceu no meu coração. Então quando eu vejo, não que o Augusto Cury vai superar o que está aqui na palavra, não é isso, mas acho que a leitura que ele faz sobre o sonho ele tem que promover dentro de mim o desejo de mudança. Muitas vezes eu fui questionado durante todo esse processo, pastor, de preparação para os concursos preparatórios. Eu via muita gozação de que você não vai sair disso nunca. Foram anos, pastor, me dedicando. Foram anos na tentativa de, poxa vida, esse lugar não está me trazendo satisfação, eu preciso me mover em direção a um novo objetivo. E até hoje, enquanto educador, faço com vontade, faço com intensidade tudo que eu faço, com amor mesmo, sirvo a população, trabalho nas regiões que o senhor conhece, né, na região do Jardim São Carlos e na Vila Joaniza, e sirvo a população com muito amor e com respeito que eles merecem. E muita gente nos dá um retorno dizendo que o tratamento que eles recebem lá é tratamento que se dá em outros lugares, como Higienópolis. Por quê? Porque eu entendo que eles são pessoas dignas, independente da condição social deles. Então, assim, pastor, eu acho que... Perdão, pode falar. Não, com certeza.
Então, pastor, eu acho que, eu acho não, né? Pensando aqui, acho que a gente precisa parar com essa ideia de ser o patinho feio, de que eu nasci assim e não tem jeito para minha história. E pensando aí, voltando para a questão da palavra de Deus, pastor, quando eu penso nesses homens se colocando diante dos gigantes, eles se esqueceram que a terra era uma terra que manava leite e mel, que havia beleza sem fim, segurança, cidades prósperas. Esses homens simplesmente voltaram dizendo: olha, gente, é tudo muito lindo, mas é tudo muito lindo, porém, os caras são enormes. A gente não tem como enfrentá-los. O relatório é péssimo, mas dois entre eles olharam e falaram assim: peraí, vamos parar com isso. Se Deus estiver do nosso lado, a gente vai comer esses caras como se fosse pãozinho, vamos comer com pão com manteiga, esses caras vão virar pãozinho na nossa mão, independente do tamanho deles. Então, quando eu vejo essa questão desses homens enfrentando esses gigantes, né? E todo o preço que as pessoas pagaram. As pessoas pagaram um preço, né, pastor? Quando a gente olha para o texto lá, a gente vê que essa geração que reclamou, que Oh, deu uma travada aqui na transmissão do Anderson, irmãos. Deu uma travada aqui, vamos ver se ele volta. Vamos dar uma encerrada aqui para ele voltar lá. Mas, irmãos, Anderson, volte aí, estamos esperando. Ele vai trazer essa palavra final, mas como eu havia dito, nós podemos, irmãos, crescer, nós podemos mudar, nós podemos avançar, e Deus vai nos fazer avançar no nome santo dele. Olha o Anderson voltando aí. Deus vai nos fazer voltarmos. Olha ele aí. Diga, Anderson. onde nós paramos, pastor? Você estava dizendo sobre a percepção dos dois espias, Caleb e Josué, que diz que iriam comer os gigantes como se fosse pão. Pãozinho com manteiga. Porque, na verdade, eles se esqueceram, pastor. Esses dias, hoje mesmo eu estava comentando com a Amandinha, né? Que quando a gente olha para tudo que Deus fez, e foi o que aconteceu lá com os israelitas quando eles saem do Egito. Deus promoveu tantas grandezas, mandou as pragas lá, fez os faraós se inclinar e ver todo o seu exército poderoso ser engolido pela água ali no Mar Vermelho, né? E de repente, no meio do deserto, eles falam: peraí, já que tem gigante lá, então a casa caiu, o que eu vou fazer agora, né? Então não tem mais o que fazer, não é? Se esquece de tudo que Deus fez, dos livramentos que Deus deu anteriormente. Eu até comentei com a Amandinha hoje, falei: Amandinha, muitas vezes quando a gente coloca a fé em xeque, e quando a gente olha que entende que para mim não tem mais jeito, que tudo que Deus tinha para promover na minha história veio até aqui, acabou, é como se nós estivéssemos olhando para Deus e falando assim: escuta, sabe, Todo-Poderoso, esse poder que está na tua mão aí, dá ele aqui, porque eu entendo que o Senhor não tem essa competência de fazer, sendo que nós não temos esse poder de tirar das mãos dele, o poder pertence a ele. Os homens se esqueceram disso lá no deserto e acabaram pagando o preço, com exceção de Josué e Caleb, que entenderam que se esses gigantes vão ficar na minha frente, eu vou cortar eles no meio e eles vão ver o que é bom para tosse. Então é uma questão da autoimagem, pastor. Como eu me vejo. Verdade. Eu sempre digo, Anderson, sabe qual é a minha pergunta a respeito desse texto? Eu fiz essa pergunta e eu me recordo que só uma pessoa respondeu. Nós sabemos que Josué e Caleb foram os únicos que acreditaram na vitória, acreditaram que dava. Aí eu pergunto, de 12, só 2, cite pelo menos o nome de um dos 10 que falaram contra. Quem lembra? Ninguém. O senhor pregou uma vez sobre essa história. Eu estava lendo aqui as tribos. E o senhor fala: quer ver? Eu vou citar aqui porque eu tô com o texto aberto. Gad. Ou Paut. Isso é porque eu tô com o texto aberto, que a gente nem sabe quem são os caras. Pois é. Na verdade, eu sempre digo que a história ela se encarrega de apagar. Nossa. É punk.
Mas diga aí, Anderson, deixa uma palavra para os irmãos aí, e uma palavra da continuação do que você já tem dito, uma palavra de Deus, e na sequência já emenda aí com dicas, com sugestões a respeito da busca do crescimento. Tá ok, pastor. Eu queria, na verdade, aqui, primeiramente agradecer o senhor mais uma vez aí por sempre estar promovendo aí espaços, né, e andando junto, mesmo à distância, o senhor aí, né, na região lá no setor 61, né, Vila Rodrigues, é Osasco, né, pastor? Isso. Em Osasco, né? E sempre se lembrando de nós aí de uma forma muito carinhosa, e o respeito a ele é muito grande que nós temos pelo Senhor. A palavra que eu deixo, pastor, principalmente para esse momento, inclusive lembrando que o senhor até abriu espaço para eu divulgar aqui as aulas, né? Para quem procurar lá pelo YouTube, né? Ou pelo Facebook, né? É IEAD, né? IEAD, Setor 8, Cidade Ademar 2, né? São o canal aí da nossa, onde nós temos postado as nossas aulas lá, e tem sido uma bênção. Por sinal, amanhã à noite a gente vai gravar. Repete novamente o endereço, Anderson. IEAD, Setor 8, Cidade Ademar 2. Também pode colocar como ADMB, Cidade Ademar 2, que também aparece também, né? Ok, depois a Camila vai pôr aí no link aí também. Ah, legal. E assim, pastor, é interessante, até aproveitando esse momento, que muitas vezes eu dou aula na escola dominical, assim como o senhor também. Eu estava comentando esses dias com a pessoa que faz a edição, né, o Alexandre, o esposo, né, da Cidinha, e muitas vezes eu tenho 13, às vezes 15, às vezes 3 alunos no domingo de manhã, né, e não estou dizendo que isso nós temos que extinguir, não é isso, o presencial é maravilhoso. Mas hoje, o número de acessos que nós temos tido a cada aula tem alcançado muita gente, e tem sido bem interessante, é um momento de reinvenção mesmo, né? Então, a reinvenção acontece no secular, dentro das escolas públicas nas quais trabalho, e ela acontece também dentro do cenário aqui religioso, vamos colocar assim, né? Então, Deus tem realmente usado esse momento para nos fazer reinventar e alcançar muita gente, pastor. E a palavra final que eu gostaria de deixar, né? E o senhor falou com relação a dicas sobre o conhecimento. Eu acho que acima de tudo, pastor, a gente tem um texto, né, de Provérbios que a humildade, né, precede a honra, né? Então, eu acho que a humildade, pastor, a humildade diante do conhecimento, a humildade diante do Criador dos céus e da terra. E eu penso no seu pai, né, com 70 anos, que o senhor estava falando, que, né, com uma maleta de diplomas. Então, eu comento com meus alunos, pastor, nas escolas públicas que trabalham, eu enfatizo isso porque existe uma depreciação e é preciso, sim, valorizar e fazer com que os profissionais da educação pública acreditem que os alunos eles podem ser transformados, né, pelo conhecimento e pelo exemplo. Então, eu falo para eles, se eu vivesse 200 anos, pastor, eu morreria tentando aprender alguma coisa. Essa é uma frase que eu sempre digo. E diante do conhecimento, que a gente tem que ter a humildade, e a recomendação que eu dou para quem não conhece, até para os amigos não cristãos que estão nos acompanhando, recomendo a leitura profunda dos livros de Provérbios e Eclesiastes. São conselhos maravilhosos sobre o conhecimento, sobre o respeito, sobre o cuidado para com a língua, porque diz lá em Provérbios capítulo 18, né, 21, que da boca procede morte e vida. O que eu profetizo para mim? Eu sou um gafanhoto? Ou eu sou alguém capaz de assumir o lugar dentro dessa terra e fazer a diferença e viver o sonho que Deus projetou para mim? Até quando, né, pastor? Eu vou viver no lugar do vitimismo, entendendo que eu nasci assim e assim eu vou morrer, né? Gostaria até, pastor, de mandar um abraço para os meus amigos aí que trabalharam comigo na gráfica durante quase 10 anos aí, e eles estão assistindo aí, o Serjão, o Bruno, o Cirilo, né, amigão aí, o pessoal que acompanhou momentos de sarjeta do Anderson, viu? Então é interessante ter esses amigos por aqui, fora todos os demais que estão nos acompanhando, pastor. A palavra que fica é essa: respeito pelo conhecimento. Aí eu te digo, só estão te acompanhando porque viram em você motivos de exemplo e acompanham a sua história e sabem da sua trajetória e sabem o que Deus fez na tua vida. Ou seja, simplificando, Deus está sempre sendo glorificado. Então, o desejo do meu coração é que Deus permaneça sendo glorificado na tua vida, Anderson. Amém, pastor. Na sua também, mais uma vez, fica aqui o registro do meu carinho pelo Senhor, sempre levando junto. Foi a pessoa que
não é que me levou para o altar, né? Eu fui com a Camila, mas foi o homem que sacramentou lá a nossa cerimônia de casamento, foi a pessoa que nos honrou, né, com o trabalho de liderança dos jovens por 2 anos em Cidade Ademar 2, que sempre me incentivou. Fica o meu respeito, o meu carinho, a minha cabeça curvada diante do Senhor e sem falsa lisonja. É um respeito muito grande que eu tenho pela autoridade que Deus instituiu sobre a sua vida e pelo que eu vejo Deus. E outra coisa, né? Se é que eu posso dizer alguma coisa. Passando tudo isso aí, começa a sondar. E se o senhor quiser, eu te dou até um vademecum lá, um compêndio de leis. Eu tenho em casa, se o senhor começar a se dedicar e fazer o direito, quem sabe? Então, mas deixa eu lhe falar uma coisa. A Renata gostaria que eu fizesse direito. Eu sempre tive uma queda muito gigante por publicidade. Então, estamos aí. Estamos no dilema. Mas... Faça os dois. Então, faça as duas faculdades. Na dúvida, faça os dois. Mas, Anderson, eu louvo a Deus por sua vida. Sei que daqui uns dias você vai estar sendo pai. Vai ser uma experiência nova. E eu sei que como Deus tem te prosperado atualmente, Deus há de prosperar mais. A tua vida, como eu disse no início, é inspiradora. Eu louvo a Deus porque a gente sempre procura pessoas como você para estar ao nosso lado, para a gente olhar, observar e a gente sempre nos sentir motivados. E a tua vida, Anderson, é motivadora. Eu olho e vejo, desejo no meu coração continuar crescendo em conhecimento, porque eu vejo que, como nós falamos, há espaço para crescer. Deus te abençoe demais, Anderson. Amém, pastor, eu agradeço, viu? Eu agradeço de verdade pela oportunidade, pelo espaço aberto para falar um pouco a respeito aí de transformação e de como aproveitar esse momento pandêmico para avançar, né? E para acreditar. A mensagem que eu deixo é que a gente precisa acreditar que tudo isso vai passar e a vida, eu não sei se aquilo que a gente vivia era uma vida normal, porque a vida é muito louca, se é que pode se chamar aquilo de normalidade, mas de alguma forma a gente precisa se reinventar, né, pastor? E eu acho que assim como eu falei aqui da educação secular, né, da escola pública, falei aqui da igreja também, eu acho que está todo mundo tentando se reinventar e eu acho que o momento é um momento, sim, de crescimento, temos avançado, estou feliz com tudo que está acontecendo, porque eu acredito que eu sairei, tenho feito por onde? Ser alguém melhor depois que tudo isso passar, pastor. Anderson, eu quero pegar um ganchinho só para dar uma cutucada rápida, porque pastor não pode deixar de cutucar, né? Pastor tem que cutucar, senão não é pastor. Tem gente que está aproveitando essa pandemia para estar em casa e maratonar alguns episódios e coisa do tipo. A pessoa já assistiu todos os episódios de A, de B, de C. Nada contra, eu também já vi algumas coisas. Não um episódio que eu não tenho muita paciência para isso. Mas, Anderson, você concorda comigo? E você que está participando com a gente dessa live, vocês concordam que se você tivesse proposto no teu coração fazer uma maratona de curso de inglês, por exemplo, de espanhol, você sairia do The Book and the Table? Certamente, viu, pastor? E o senhor sabe que até agora tendo que me reinventar enquanto professor, até aproveitando, mandando um abraço aí, que eu acabei de ver que entrou uma colega lá da nossa escola, a professora Camila Teixeira também, lá da prefeitura também. Fica meu beijo aí para você, pro Daniel, pro Léo. Camila. É muito bom ter você por aqui. E assim, pastor, a gente tem usado lá na escola uma ferramenta aí da Google, né, o Google Classroom, né, que é o Google Sala de Aula, e a gente está tendo que se reinventar, né, para tentar acessar e atingir os nossos alunos o máximo que podemos, pelo WhatsApp. Então, a gente, enquanto escola pública, está o tempo todo tentando alcançar, às vezes até os inalcançáveis, vamos colocar assim, né? Então, pensando na questão que o senhor falou das maratonas aí, realmente, às vezes a pessoa faz para poder, como subterfúgio, mas é um momento de crescimento, sim, de pegar e dar uma investigada, estudar um pouco mais, focar, né? Inclusive assim, pastor, até a Camila me lembrou aqui de uma coisa que a gente sempre fala aqui em casa, ela me fala, né? Que nem a alegria e nem a tristeza, elas são eternas, né? E que esse momento ele vai passar. Anderson,
Tá me aparecendo aqui um cronômetro. Nós vamos encerrar em 10 segundos. Gente, Ok. Deus abençoe a vida de vocês. Anderson, um abração. Shalom. Essa é só Shalom. uma de entre outras. Quinta da Amizade.